Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim, né? Então vamos lá, hoje vamos para a nossa aula de português, tá bom? O que a Pro vai fazer? Vai dar uma corrigidinha rapidinha naquela lição. Então eu já corrigi na live, mas para quem não conseguiu participar da live, eu vou corrigir aqui, tá bom? Então era na página 61. A gente está aprendendo dentro da gramática, que é um livrinho que traz todas as regras da nossa língua, que é a língua portuguesa. Dentro da gramática tem uma parte que ensina sobre substantivos, sobre palavrinhas que dão nomes para todas as coisas que nós vemos, que nós conhecemos, tá? Só que tem substantivos que são próprios, são nomes bem especiais, né? Nomes de pessoas, nomes de estados, de países, de supermercado, de banco, de rua, de bairro, né? Esses nomes são próprios, são nomes muito importantes. Tem nomes que são comuns, porque tem vários elementos. Então, por exemplo, cadeira. Cadeira, eu dou nome para aquele objeto. Então, essa palavra é um substantivo. Só que existem muitas cadeiras no mundo, né? Então, nomes de objetos, de espécies de animais, de sentimentos. Então, esses nomes são nomes comuns. A gente escreve com letra minúscula. E os nomes próprios, a gente escreve com letra maiúscula, tá? Então, tem um poema aqui. O nome do poema é Mar. No mar, tem siri e ostra, marisco e lagosta, bichos bonitos, bichos esquisitos. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Legal, gostei desse poema. Procure no caça-palavras os nomes dos animais que aparecem no texto que você acabou de ler. Então, a Pro tinha ensinado. Vamos olhar primeiro pelas linhas, né? E aí a gente vai descobrindo. Eu vejo que na primeira linha não dá para formar nenhuma palavrinha. Na segunda já dá. Dá para formar aqui, ó. Já vou caçar essa palavra, marisco. Na terceira, não dá, né? Na terceira dá sim, ó. Dá para formar ostra. É na quarta que não dá, não tem nenhuma palavrinha. E na quinta linha tem lagosta. Aí a gente olha aqui pelas colunas também para ver se consegue formar alguma palavrinha. E deu para formar aqui, ó, siri. Então eu cacei os nomes dos animais que aparecem lá no poema, tá? E aqui está a explicação, né, do que são os substantivos. São as palavras que nomeiam. Nomear é dar nome. Nomeiam tudo o que existe no mundo. Animais, coisas, pessoas, lugares, sentimentos. Então, para essas palavras, a gente dá o nome de substantivo, tá? Põe autocorreção, põe o certinho. Complete as frases com os substantivos do quadro. Então, aqui no quadro tem alguns substantivos, tá vendo? Ó, espécies de animais, sapo, elefante, girafa, cachorro. O quem é o mamífero doméstico considerado o melhor amigo do homem? Essa todo mundo sabe. E é o cachorro, né? A quem é o animal que possui um longo pescoço? O único animal aqui que está no feminino, né, gente? A. Só pode ser a girafa. O quem abana as orelhas para se refrescar no calor? O elefante. E o quem tem hábitos noturnos e adora coachar na beira do lago? O sapo. Tá? Aí põe autocorreção, põe os certinhos, né? Se você acertou, tá? Aqui a menininha está explicando, né? O que a Pro falou. Substantivos comuns indicam os nomes de seres e coisas em geral. Eles são escritos com letra inicial minúscula. Por exemplo, cachorro.
Cachorro é um substantivo comum. Estou falando da espécie, né? Agora, se eu pegar um cachorro em particular e eu der um nome para ele, agora esse substantivo aqui vai ser próprio, tá? Esse é o nome de um cachorro em particular, é um substantivo próprio. Eles são escritos com letra inicial maiúscula. E aí era para vocês olharem para esses substantivos comuns e darem um substantivo próprio, né, relacionado a ele. Escreva um substantivo próprio para cada um dos substantivos comuns a seguir. Não se esqueça da letra maiúscula. Substantivo próprio se escreve com letra maiúscula. Aí eu tinha dado os meus exemplos, né? O meu cachorro seria o Thor, que é o mesmo nome do cachorro da Nicole Silvestre, né, Nicole? O meu estado seria Ceará. Olha como essas palavras estão sendo escritas com letra maiúscula. A cidade Santo André, personagem Emília, nome de um menino Cauã, nome de uma menina Raquel, nome de um supermercado Est e de uma escola Objetivo. Tá? Todos esses substantivos próprios com letra maiúscula. Também, se vocês acertaram, né? Se vocês acham que está tudo certinho aí, coloca a autocorreção e o certinho. Aí, sobre os substantivos comuns, eles podem estar se relacionando a um único elemento, e aí essa palavrinha vai ficar no singular. Quando eu estou falando de um elemento só, por exemplo, um sorvete. Ou ela pode ir para o plural, quando eu estiver falando de mais do que um elemento, de 2 para cima. 2 sorvetes. E aí a Pro ensinou que a regra geral para fazer plural de palavrinhas que terminam com vogal, A, E, I, O, U, é só colocar um S no final. Mas que essa regrinha tem exceções, tá? Aqui, a lâmpada, eu estou falando de um único elemento. Se eu quiser colocar no plural, já fica as lâmpadas, tá? Então, estudem bastante o que é singular e o que é plural. Siga as setas da trilha abaixo e escreva o singular e o plural dos substantivos que representam as imagens apresentadas. Então, a gente tem que seguir essa direção. Cachorro, leão, bola, casa, vela, vaca, abelha, maçã, cadeira, lápis, sapo e terminar com porco, tá? Então, a Pro colocou aqui, ó, nessa primeira coluna vão ser as palavrinhas que estão no singular. E nessa segunda coluna, as palavrinhas que estão no plural. Singular indica um único elemento. Plural indica mais do que um, tá? Então, depois do cachorro, quem é que veio? Leão. Leão também termina com vogal. Essa palavrinha também termina com vogal, só que ela é uma exceção à regra. Para fazer o plural, não é só colocar um S no final. O plural de leão não é leões. O plural de leão é leões. E vejam como o tio, ele só pode ficar em cima de uma letra. Só existe, na nossa língua, só existe tio ou em cima do A ou em cima do O. Em nenhuma outra letra, tá? Não pode fazer aquele tio gigante, por exemplo, que pega o O e o E, porque o tio não pode ficar em cima do E. Ele só é aceito ou em cima de um A ou em cima de um O, tá? Então, plural de leão, leões. Próximo é bola, um objeto. Olha como termina com A. Então, é só colocar um S no final. Plural de bola, bolas. Plural de casa, casas. Plural de vela, velas. Plural de vaca, vacas. Plural de abelha, abelhas.
Plural de maçã, maçãs. Plural de cadeira, cadeiras. Plural de lápis, olha que interessante, lápis. Tem palavras que são escritas da mesma forma, tanto no singular como no plural. Também tem um exemplo da palavra ônibus. Um ônibus, 3 ônibus, mesma coisa, tá? Plural de sapo, sapos. E plural de porco, porcos. E aí vem, qual foi a única palavra que não se modificou ao ser escrita no plural? Ou seja, ela ficou igualzinha, tanto no singular como no plural. Quem foi? A palavrinha lápis, tá? Corrijam. Tomara que a letra esteja bem bonita, né, gente? E estão de parabéns. Quem fez com capricho, né? Quem se dedicou está de parabéns. Agora a gente vai lá para a página 70, produção de texto. Meu querido diário. Lembram que a gente estava falando sobre o diário de uma aranha? Então, agora, quem vai fazer o diário são vocês. Eu vou ler aqui, não pus aí, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Olha só. Que tal escrever o seu próprio diário? Mas não será um diário sobre o seu cotidiano. Vamos propor algo diferente. A partir de agora, imagine que você se transformou em um bichinho. Escolha aquele de que mais gosta. Talvez aquele que você já ficou observando alguma vez para tentar entender melhor a vida dele. Você descreverá 3 dias vividos por esse bichinho na perspectiva dele. Então, é como se você fosse ele, tá? Pense na relação entre o tamanho do animalzinho e o tamanho dos objetos à sua volta, no ambiente, pense em tudo da vidinha dele. Comece imaginando como deve ser sua rotina, onde ele vive, que situações divertidas ou perigosas ele poderia enfrentar, tá? Prepare a capa do diário com capricho, escrevendo o seu nome como autor e ilustrador do texto. Depois de pronto, destaque a página e monte o livrinho seguindo a orientação da professora. Aqui, gente, o que a gente pode fazer? Eu vou deixar livre para vocês. Se vocês quiserem destacar, recortar e depois montar o livrinho, tudo bem. Se vocês quiserem deixar ele aí no caderno, tudo bem também, tá bom? Aí ele já fica registradinho, fica essa lição registradinha no caderno, não precisa destacar. Mas eu vou deixar vocês à vontade, tá? Então, vocês entenderam que agora vocês vão escolher um animalzinho, igual foi lá o diário de uma aranha, agora vai ser o diário de um, ou o diário de uma, não sei qual animal vocês vão escolher. E aqui vocês vão colocar o nome de vocês, que vocês vão ser o autor e o ilustrador, ou a autora e a ilustradora, tá? Então, pensa bem que animalzinho vocês vão escolher. E aí vocês vão ter que fazer de conta, né, que vocês estão vivendo a vidinha deles. E aí tem que saber em que ambiente eles vivem, como que é a vida deles, né? E aí vocês vão escrever sobre 3 dias da vida dele. Eu dei um exemplo aqui, não precisa ser essas datas, tá? Mas dei um exemplo, ó, o primeiro dia vai ser hoje. O que ele viveu, o que aconteceu no dia dele? É um diário, né? Ele vai falar o que ele viveu de emocionante, o que teve de diferente, tá? Não esquece de formar primeiro a frase na cabecinha, aí passa para o papel, deixando parágrafo, começando com letra maiúscula, tá? Aí vai para o segundo dia, o que será que aconteceu? E para o terceiro dia, tá? Eu sei que para hoje ainda tem bastante gente que tem que entregar um trabalhinho, né? Que é a segunda fase do projeto de atualidades.
Então, se não der tempo de fazer isso hoje, não tem problema, tá? Porque vocês têm uma outra coisa que a entrega é hoje. E já tem um monte de gente que entregou. Alguns eu já consegui responder, outros ainda não, mas eu vou responder todos, tá? E se eu fosse eu, se a lição fosse minha, eu deixaria no caderno. Eu não destacaria, não. Deixaria no caderno, assim, bonitinho, tá? E aí, os dias, vocês podem pôr quais vocês quiserem, porque é uma coisa da imaginação de vocês, né? Então, pode ser o dia, o mês e o ano que vocês quiserem, tá? Então, pensem em 3 dias vividos aí por esse animalzinho que vocês escolheram, tá bom? Não esquece que lá na capa, tenta achar um espacinho aqui para fazer o desenho desse animal, porque acho que não tem nenhum espaço aí para desenho, tá? Fica bonito. É isso. Agora, na página 73, exploração e descoberta. Você sabia que os animais, até mesmo os menores deles, são muito importantes para o equilíbrio da vida em nosso planeta? Pois é. Eles, sem eles habitando, aqui tem um barulho de moto, tá, gente? Sem eles habitando a Terra, a vida simplesmente não existiria. Aí tem aqui um recadinho. Recentemente, ficamos sabendo que a população das abelhas está diminuindo em várias regiões do planeta. E em números alarmantes, ou seja, que preocupam muito, né? Leia a reportagem a seguir para obter mais informações a respeito desse fato tão preocupante. Então, a Pro não colocou, né, aqui, mas eu vou ler daqui a pouco. Só que eles estão pedindo assim, nossa, antes de nós lermos essa reportagem, registre aqui a sua opinião. Por que você acha que as abelhas estão desaparecendo? Então, primeiro registra, tá? Depois vocês pausem um pouquinho o vídeo, registrem a sua opinião. Ah, eu acho que as abelhas estão desaparecendo, por quê? E aí registra. Aí depois continua vendo o vídeo, tá? Porque se vocês já descobrirem, aí vai ficar sem graça, né, gente? Então, pausa um pouquinho o vídeo e pode responder. Pronto, né? Então, vamos lá. Pro vai ler esse texto rapidinho com vocês. Ó, o sumiço das abelhas. Há muito tempo, os apicultores, que são aqueles profissionais que cuidam das abelhas, né, criam abelhas, os apicultores vêm percebendo o desaparecimento das populações das abelhas. A primeira notícia sobre o desaparecimento delas veio dos Estados Unidos em 2006, quando os apicultores da Califórnia observaram grande perda de colônias de abelhas. No ano seguinte, apicultores de vários países da Europa observaram o mesmo fenômeno. No Brasil, os apicultores de diversos... No Brasil, os apicultores de diversos estados também vêm percebendo isso. E o pior, o número de perdas das colônias de abelhas só aumenta. Pesquisadores deram a esse desaparecimento das abelhas nas caixas, ou de colônias, né, de criação, o nome de desordem do colapso da colônia, que é o DCC. A principal causa da DCC tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras. Os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Além disso, por falta do devido conhecimento,
os agrotóxicos têm sido aplicados no período de floração, exatamente quando as abelhas visitam as flores em busca do néctar e do pólen. Os principais estudos sobre a diminuição das populações de abelhas foram realizados com a abelha da espécie Apis mellifera e tem indicado que produtos químicos existentes nos pesticidas contaminam o néctar e o pólen das flores. Os inseticidas podem provocar alterações nos comportamentos das abelhas, no comportamento das abelhas. Após visitarem as flores contaminadas, as abelhas perdem a sua capacidade de aprendizado e de memorização, causando a sua desorientação. Por isso, elas não conseguem mais voltar para a colônia delas, para a colmeia delas, e desaparecem em meio à natureza. Nossa, gente, esse texto está lá naquela revista CHC, Ciência Hoje para Crianças. É bem preocupante isso. Vocês estão vendo como os agrotóxicos que são colocados nas plantações, eles estão prejudicando até as abelhas. Eles esses agrotóxicos já vêm um pouco para o nosso alimento, né? Tanto é que a gente tem que lavar muito bem os alimentos. Agora, olha só, prejudicando até os insetos. Na época de floração, porque, por exemplo, se for uma maçã, um pé de maçã, a Pro não ensinou que o fruto sai de uma flor? Então, na época ainda que a árvore está com as flores, as abelhinhas vão lá, porque elas se alimentam disso, né? Do néctar das flores. E aí, aquele pozinho que fica no miolinho, né? O pólen, quando elas pousam ali para ficar sugando o néctar. Quando elas estão pousadas ali na florzinha, aquele pólen fica grudadinho na patinha delas. E aí, quando elas voam, elas deixam aquele pólen cair. Então, aquele pólen também pode originar outras árvores, né? Outras plantas. Então, a abelha é muito importante, né? Para que as plantações continuem. E também as flores são importantes para ela. Olha só, elas dependem das flores para pegar o néctar. E aí elas levam lá para a colmeia delas e elas vão produzir o mel. Então, com esses agrotóxicos, elas ficam desorientadas, como se fosse uma droga para elas, né? E aí elas não sabem mais, não memorizam, não sabem mais voltar para a colmeia delas. Então, por causa disso, elas se perdem, né? Às vezes morrem e as colmeias vão ficando cada vez mais vazias. Isso não pode acontecer, né, gente? A abelha é muito importante para o nosso mundo. É um animalzinho muito útil. Então, aqui, ó, diálogo com o texto. Considerando os dados apresentados no texto, você vai pôr a letrinha V quando a informação for verdadeira e a letrinha F quando a informação for falsa. O desaparecimento das abelhas é um fenômeno que só foi descoberto pelos cientistas do mundo todo neste ano de 2018. Vocês acham que isso daí é falso ou verdadeiro? É falso, né? Porque está escrito lá no texto que já começaram a descobrir isso desde 2006. As abelhas visitam as flores em busca do néctar e do pólen no período da floração. Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. A principal causa da desordem do colapso da colônia, que é o DCC, tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxicos na lavoura. É falso ou é verdadeiro? Verdadeiro. E não há indícios
de que o fenômeno do desaparecimento das abelhas esteja ocorrendo no Brasil. É falso. Foi falado que há indícios, sim. Então, aqui vocês coloquem, tá? Autocorreção e pode colocar o certinho. Agora, eles querem que a gente transforme essas frases que estão com significado falso, né? Estão querendo passar uma mensagem falsa, que a gente transforme elas em verdadeiras. Então, aqui, ó. O desaparecimento das abelhas é um fenômeno que só foi descoberto pelos cientistas do mundo todo neste ano. A gente vai transformar essa frase numa informação verdadeira. E não há indícios de que o fenômeno do desaparecimento das abelhas esteja ocorrendo no Brasil. Também vamos transformar numa frase verdadeira. Então, ó, transforme as afirmações falsas em verdadeiras. A primeira, como é que eu transformo ela numa informação verdadeira? O desaparecimento das abelhas é um fenômeno que foi descoberto pelos cientistas do mundo todo desde 2006. Isso sim é uma informação verdadeira. E a outra, o fenômeno do desaparecimento das abelhas também está sendo percebido no Brasil. Tá? Agora ficou verdadeiro. Não se esqueçam de deixar parágrafo, começar a frase com letra maiúscula. Olha aqui um substantivo próprio, escrito com letra maiúscula, nome de país, do nosso país, tá? Também podem corrigir, colocar autocorreção, colocar o certinho, tá bom? Olha a abelhinha indo ali na florzinha para pegar o néctar, né? Que graça, né, gente? Releia esse trecho do texto. Os inseticidas podem provocar alterações no comportamento das abelhas. De acordo com o texto, que tipo de alterações são essas? Então, aqui estou deixando a sugestão dela. Vocês também podem fazer do jeitinho de vocês, tá? As abelhas perdem a sua capacidade de aprendizado e memorização, causando a sua desorientação. Por isso, não conseguem mais voltar para a colônia e desaparecem em meio à natureza, tá? Quem pegar essa sugestão também pode pôr o certinho. Ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua. Agora a gente vai aprender um outro tipo de substantivo. A gente aprendeu os substantivos comuns, os substantivos próprios. Agora existem os substantivos coletivos. Indicam, é uma palavrinha que indica, ela vai estar sempre no singular, mas ela vai querer dizer respeito a um conjunto de seres da mesma espécie, tá? Então, olha bem, tem aqui um poema, coletivos. Para falar dos coletivos, chamo toda a bicharada. Alcateia é de lobos, ó. O coletivo de lobos, como é que a gente surgiu essa palavrinha para simbolizar qual que é o coletivo de um grupo de lobos? É alcateia. Quando eu estiver falando alcateia, eu já vou imaginar que é um grupo de lobos, tá? De elefantes é manada. O de peixes é cardume. E de bois é a boiada. Muitos cães fazem matilha. Com um líder no comando, os cavalos formam tropa. Passarinhos formam bando. Gatos formam gataria. E adoram ir miando. Assim é o coletivo desses belos animais. Quando o bicho vive junto, com carinho, amor e paz, a natureza está mostrando que união é bom demais. Tá bom? Esse livro aqui chamado Rimas Animais. E aí está escrito aqui, ó, vamos pesquisar, escolha outros 3 animais e descubra qual o coletivo de cada um deles. Então, vocês podem pesquisar na internet, tem se vocês procurarem.
coletivos, substantivos coletivos. Aí vai vir uma lista gigantesca, tá? Então, aqui a gente descobriu que o coletivo de lobos é alcateia, o coletivo de elefantes é manada, o coletivo de peixes é cardume, o coletivo de bois é boiada, o coletivo de cães é matilha, o coletivo de cavalos é tropa, o coletivo de passarinhos é bando e o coletivo de gatos é gataria. Bem legal, né? Essa lição a Pro vai explicar e nós vamos corrigir na nossa próxima live de português, tá bom? Que vai ser amanhã. Pinte com a mesma cor os substantivos comuns e os coletivos correspondentes. É claro que aqui vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá bom? Eu já vou dar uma dica. O coletivo de porcos é vara. Então, quando tiver um grupinho com bastante porcos, aquele grupinho a gente chama de vara. Cuidado que não é vara de pescar, tá bom? Tem que saber no contexto sobre o que você está falando. Está falando sobre um grupo de porcos ou você está falando de uma pescaria, alguma coisa relacionada. Então, vara pode ter dois significados. Essa palavrinha pode ter dois significados. E aí vocês vão achar as outras duplinhas, tá? Sempre um substantivo comum e o substantivo coletivo dele, tá? Tá vendo? Ó, o substantivo comum já tem uma dica aqui, ó. Ele está no plural. E o substantivo coletivo, ele está no singular. Então, já tem uma diquinha aí. Aí vocês vão fazer e a gente vai corrigir. Vocês vão me ajudar a corrigir na próxima live, tá? Junte as sílabas da mesma cor e descubra os nomes dos substantivos coletivos. Então, se você juntar sílabas da mesma cor, por exemplo, constelação, forma uma palavrinha. E constelação é um substantivo coletivo. E aí, onde é que você vai usar essas palavrinhas que você vai formar? Aqui, tá? Então, você vai descobrir qual que é o coletivo de elefantes, qual que é o coletivo de livros, qual que é o coletivo de estrelas, qual que é o coletivo de peixes, qual que é o coletivo de... Não sei se aqui são soldados. Não, de músicos. E qual que é o coletivo de uvas? Deixa eu ver aqui. De uvas, são frutas que ficam assim, eu não posso falar a palavra. Então, alguns coletivos aqui tem até aquele poema lá, que a gente acabou de ler, tá? Esse daqui tem, esse tem, aí pode pesquisar. Os outros tem que pesquisar mesmo. Qual que é o coletivo de livros? Vocês vão descobrir. Mas eles estão aqui também, só que pode ser que vocês formem a palavrinha constelação. E vocês não saibam, nossa, constelação é qual? Coletivo de qual desses substantivos comuns? Então, tudo tem que ter pesquisa também, tá? E aqui vocês vão preencher a cruzadinha com substantivos comuns que correspondem aos coletivos. Então, aqui, gente, você só tem substantivos coletivos. Ramalhete. Ramalhete é um coletivo de quê? Aí vocês vão descobrir aqui. Flora. Flora de uma região. É coletivo de quê? Boiada, batalhão e arquipélago. Você sabia que muitos animais gostam de viver sozinhos, como é o caso do panda e do orangotango, que só procuram seus semelhantes na época de acasalamento. Então é isso, essas lições nós vamos corrigir, vocês vão precisar pesquisar, e é bom pesquisar, porque assim vocês já vão aprendendo a pesquisar, né?
a mamãe e o papai podem ensinar a primeira vez e aí vocês já vão buscar a resposta que vocês querem, aí já comecem a pesquisar sozinhos, gente. Vocês vão ver como é bom a gente se tornar uma pessoa independente, tá? Então é isso, gente. Por hoje é isso. Queria falar um tchauzinho para vocês, falar que a Pro está muito contente, a nossa escola, o Colégio Objetivo, está muito feliz, porque a gente está no dia 18, né? E já praticamente 100 alunos já fizeram a rematrícula para estudar na nossa escola o ano que vem. Então, as mães não estão esperando, não, estão fazendo e a gente está bem feliz, tá, gente? Então, vejam aí também se vocês vão fazer, não percam os prazos, tá? Porque depois do dia 31, aí a escola já começa a aceitar os alunos de fora, tá bom? Então, vejam aí com os pais se vocês vão fazer. Tomara que sim, né, gente? Tomara que vocês gostem da nossa escola. É isso, pessoal. Um beijinho da Pro. Façam tudo com bastante empenho, tá bom? E aí tudo vai ficar com qualidade. Bye, bye, gente. Um beijo.